E se os seus piores rascunhos ganhassem vida? Bem, é a história do filme de hoje. Vem comigo que depois da sinopse a gente vai falar um pouquinho sobre desenhos. Quando o caderno de desenhos de uma garota cai em um lago estranho, suas criações perigosamente reais ganham vida. Conforme a cidade se torna um caos, ela e o irmão precisam rastrear as criaturas antes que elas deixem danos permanentes. Eu entrei nesse filme sem saber de muita coisa. Achei o pôster legal, achei a sinopse mais ou menos e dei play. Logo nos primeiros segundos, me veio um balde de água fria quando eu vi a logo da Angel Studios. Para quem não sabe, a Angel Studios é uma produtora e uma distribuidora dos Estados Unidos que tem um foco um pouco conservador, pra gente usar uma palavra bonita. Eles pregam valores familiares nas suas obras e estão por trás de fenômenos de audiência como O Som da Liberdade e The Chosen. Mas é uma empresa que ideologicamente tem algumas questões para mim, então eu prefiro não dar dinheiro para esse tipo de coisa. O início desse filme deixa claro que essa obra foi escolhida por um comitê que eles têm com mais de 1 milhão de pessoas que votam num projeto para dizer se ele tá ali dentro dos valores familiares do estúdio. Acho isso tudo uma esquisitice. Mas, felizmente, isso não afeta tanto o filme assim. Um selinho de um filme livre de doutrinação. Nossa, me senti completamente do outro lado do espectro político agora, falando de doutrinação. Mas enfim, Desenhos é um filme esquisito. Ele é um filme infantil, mas que é dirigido e a trilha sonora dele é muito um filme de terror, sabe? Ele parece muito um filme de terror, só que ele não é. Eu acho que isso dá uma quebrada de tom no filme que não necessariamente precisava existir. Eu acho que o filme, por exemplo, tem boas tiradas ali no roteiro. Ele conversa bem com uma geração mais nova, ele tem piadas sobre Minecraft e tudo, mas aí a direção e a trilha sonora me tiram muito, porque parece que as duas coisas não conversam. Eu acho que ele é um filme muito legal quando ele fala sobre luto, quando ele fala sobre essa dor de ver alguém partir. Eu acho que ele é um filme, principalmente por ele ser um filme infantil, apesar de ser dirigido dessa maneira esquisita, ele é um ótimo filme para ser filme de professor, sabe? Aqueles filmes que um professor de uma escola descobre e depois, toda vez que ele não quer dar aula, ele passa para as turmas. Esse aqui tem cara de um filme desses. Mas eu não digo isso como um demérito, não. Eu acho que é até bem legal, porque isso quer dizer que é um filme que ele consegue abraçar aí uma audiência bem grande. Uma coisa que geralmente pega em filmes como esse são os efeitos visuais. E não é o caso aqui. Eu acho que eles são muito bem feitos e colabora muito o fato desses desenhos não precisarem ser realistas. Eles são desenhos de criança, então, quando esses efeitos visuais são transpostos, assim, quando eles criam vida, eles continuam sendo desenhos de criança. Então, eles não têm compromisso com a realidade, e eu acho que isso torna essa questão desses efeitos visuais um pouco mais flexível. O elenco infantil desse filme não é dos melhores. Tem um ator mirim aqui que ele tem muito tempo de tela, mas ele é muito ruim, tadinho. São crianças, né? Enfim, a gente perdoa. O filme tem no elenco uma atriz que eu gosto muito, que é a Darcy Carden, de The Good Place, mas eu acho que ela tem pouco tempo de tela. Eu acho que... Na verdade, eu acho que esse filme tem um problema em si, porque, como eu falei, eu gosto muito dessa ideia, dessa articulação ali, dessa trama sobre luto, mas eu acho que o filme ele não consegue estender narrativamente de maneira lógica mesmo, nada que ele se propõe aqui, sabe? Tem toda essa questão do luto, tem uma questão sobre a casa onde eles vivem. Parece que todos os pontos que o filme abre, ele não consegue fechar direito. O filme poderia discutir melhor, por exemplo, questões de expressões criativas, de parentalidade. São questões que o filme coloca aqui e ali, e eu acho que nada é bem amarrado no fim das contas. E para completar, tem esse tom esquisitíssimo. De qualquer maneira, eu acho que ele é um filme que funciona muito bem para crianças e pré-adolescentes. Eu acho que se você tiver aí na sua casa uma criança, tipo assim, de uns 6 aos 14 anos, eu acho que é um filme que funciona ali pra essa faixa etária. É uma ótima diversão em família, sabe? É um filme que você vai ter adultos e crianças assistindo juntos. Ele é um filme criativo, ele é um filme divertido de passar tempo, mas ele é um filme que exige que você não pense muito sobre ele, né? Eu acho que se você começar a pensar sobre ele, ele vai caindo. Que é exatamente esse exercício que eu tô fazendo agora com vocês. Eu começo a pensar sobre o filme e eu gosto menos.
Então, é aquela pequena diversão ali de 90 minutos e que funciona dentro dessa proposta. Quando eu fui logar o filme no Letterboxd, eu vi muita gente reclamando que o filme serve como propaganda de um aplicativo de IA da própria Ed Studios, e que a criança faz o desenho e a IA transforma o desenho em uma animação. Bom, eu suponho que esse aplicativo funcione só nos Estados Unidos, porque na versão que eu vi do filme, essa propaganda não existe. Eu vi as pessoas falando que ela é ali nos créditos. Bom, pelo menos nos créditos da cópia que eu assisti, não tinha essa propaganda. Agora eu tenho que tomar mais cuidado, na verdade, quando lançarem filmes da Angel Studios. Às vezes eu consigo pegar eles antes de ir pro cinema e aí eu decido assistir eles em casa. A Angel Studios tem uma parceria com a Paris Filmes aqui no Brasil, e a Paris Filmes está enchendo o bolso de dinheiro, porque são filmes que realmente dão muito certo. Não sei se Desenhos vai pro mesmo caminho, mas eu acho que talvez esse tenha sido um filme lançado um pouco cedo demais. Esse é o filme que é a cara ali do feriadão de Dia das Crianças, sabe? Em que você tá com as crianças em casa e você precisa dar uma diversão pra elas, e você leva elas num fim de semana, num passeio no shopping e coloca elas pra assistir. Mas é isso. No momento que eu tô gravando esse vídeo, Desenhos está em cartaz nos cinemas brasileiros. Para Desenhos, eu dou 3 estrelas. Em algum lugar desse vídeo agora tá aparecendo o meu @, e eu convido você a me seguir em todas as minhas redes sociais. Nelas, a gente pode bater um papo sobre cinema, você pode me contar qual é o seu desenho favorito, e claro, você fica por dentro de tudo que vem por aí no canal. Afinal, eu tô sempre postando os filmes que eu tô assistindo nos stories do Instagram e também no Letterboxd. Que bom que foram crianças que encontraram esse lago mágico misterioso, porque se fosse eu, teria desenhado um cofre de banco e jogado lá dentro. Até o próximo filme.